Nesta manhã que finaliza o mês de janeiro, estamos encerrando a minissérie O Autorretrato de Jesus. E nós tivemos o privilégio de ouvir da boca do próprio Jesus o que ele disse acerca de si mesmo, acerca de quem ele é. E pudemos contemplar os traços que ele mesmo pintou sobre quem ele diz ser. Mas o que o autorretrato de Jesus tem a ver conosco, afinal? O que isso interfere na nossa vida? O teólogo Dallas Willard afirmou o seguinte: o processo de discipulado em Cristo envolve substituir progressivamente imagens e ideias instrutivas por imagens e ideias que preencheram a mente do próprio Jesus. A formação espiritual em Cristo se move em direção da troca completa de nossas ideias e imagens pelas ideias e imagens de Jesus. A formação espiritual em Cristo se move em direção da troca completa de nossas ideias e imagens pelas imagens e ideias de Jesus. E é isso que nós desejamos que tenha acontecido com você nessas 7 semanas que estamos conversando. Que você não tenha apenas contemplado os autorretratos de Jesus e ter sido inspirado por eles, mas que os autorretratos de Jesus tenham de fato moldado você, tenham transformado você. O nosso desejo é que após essa série, o seu autorretrato tenha mais traços de Jesus do que havia antes. Para encerrarmos a nossa minissérie, então, eu gostaria de usar como ilustração um último autorretrato. Um autorretrato que foi pintada por Frida Kahlo, uma artista, uma pintora famosa, e esse autorretrato é intitulado de Coluna Partida. Ela intitulou esse quadro de Coluna Partida. Esse quadro foi pintado por ela, Frida Kahlo, logo após ela sofrer um acidente grave de ônibus e passar por uma cirurgia na coluna vertebral. A cirurgia a deixou acamada e presa a um espartilho metálico que ajudava a aliviar a dor intensa e constante que ela sentia devido ao acidente brutal que ela sofreu. E na sua pintura, você pode pesquisar na internet, está disponível para você acessar. Na sua pintura ela se retratou de pé, no meio de uma paisagem árida e rachada. O tronco dela está envolto por faixas metálicas revestidas de pano, que fornecem apoio e pressão às costas. Isso ajudava a impedir a ruptura do corpo da pintora. No quadro, se você observar, você pode pesquisar agora mesmo na sua internet, a coluna é feita de um ferro todo fraturado à beira do colapso. Seu rosto está banhado em lágrimas, embora ela não reflita nenhum sinal de dor, o que é muito comum nos seus quadros. Mas apesar dela não expressar essa dor, ela sente dor. No quadro, seu corpo está todo perfurado por pregos, que simbolizam a dor constante que ela enfrentava. Os pregos maiores são as dores causadas pelo acidente que ela sofreu, enquanto aqueles que estão fincados em seu seio esquerdo demonstram a dor emocional causada por uma sensação de solidão. Ela se sentia sozinha, não havia ninguém com ela. É assim que Frida Kahlo se autorretrata no seu quadro Coluna Quebrada, a Coluna Partida. E é muito provável que o autorretrato de Frida Kahlo também componha os nossos autorretratos. Afinal, acredito que todos nós encaramos a dor e o sofrimento. Todos nós, em algum momento da nossa história, já enfrentamos cenários áridos e rachados. Todos nós carregamos pregos na memória e pregos no nosso corpo que geram dor, que geram saudade, que geram lágrimas. Você conhece bem a sua história. Você conhece os pregos que causam a sua dor. Você sabe os cenários áridos que você já enfrentou.
Todos nós temos isso composto nos nossos autorretratos. O último autorretrato de Jesus que vamos expor se passa num cenário como esse. Um cenário árido e rachado, marcado por dor, lágrimas e morte. Mas o autorretrato que ele pinta é capaz de não apenas consolar a minha e a sua vida, mas de transformar o nosso autorretrato, que é composto pela dor e o sofrimento. Esse autorretrato se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, dos versículos 25 a 26, e Jesus pinta esse autorretrato da seguinte forma, acompanhe comigo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Repito. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Esse autorretrato de Jesus, na minha concepção, é um dos autorretratos mais emocionantes que Jesus já pintou. Porque o cenário retrata não apenas a nossa humanidade, mas a humanidade de Jesus, que chora ao se deparar com os nossos autorretratos marcados pela dor, pelo sofrimento e pela morte. Nesse cenário nós vemos Jesus chorando por causa da nossa dor e por causa do nosso sofrimento. O autorretrato que Jesus pinta tem como cenário a morte de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Mas quando nós lemos o capítulo 11 de João, nós percebemos que Lázaro não é um homem qualquer. Ele era amigo de Jesus. Amigo a quem Jesus amava profundamente. João faz questão de relatar isso no verso 3. Jesus amava Lázaro. E após 4 dias da morte do seu amigo Lázaro, 4 dias em que o corpo já começava a se decompor, Jesus vai para Betânia, lugar em que Lázaro estava sepultado e onde Marta e Maria moravam. Ao chegar em Betânia, Marta foi avisada de que Jesus havia chegado e logo partiu para encontrá-lo, como podemos ver o relato no verso 20. E ao se deparar com Jesus, Marta nos apresenta um retrato com traços mesclados de dor e fé. A sua fala reflete a voz da dor, ao mesmo tempo que reflete a voz da fé. Veja comigo os versículos 21 e 22. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui nós vemos a voz da dor. E o verso 22, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E aqui nós podemos presenciar a voz da fé. Um autorretrato marcado por uma mescla de dor e fé. Então Jesus, ao ouvir Marta dizendo isso, no verso 23 ele afirma que Lázaro iria ressuscitar. Ele afirma: o seu irmão vai ressuscitar. Só que Marta interpreta essa fala de Jesus não como um fato que iria acontecer, mas como um consolo que normalmente ouvimos em velórios, tais como: Ele está com o Senhor. Ei, fique em paz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ela interpretou a fala de Jesus dessa forma, como um consolo distante, um consolo futuro. Veja a fala dela no verso 24. Jesus, eu sei que Ele vai ressuscitar, mas no último dia.
A minha dor é agora. A minha dor está no presente. Ela interpreta a fala de Jesus como sendo um evento futuro. Ela interpreta a fala de Jesus como se fosse um consolo. E o teólogo D.A. Carson afirma exatamente isso. Ele diz o seguinte: em certo aspecto, as palavras de Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, poderiam ser entendidas apenas como a mais devota e ortodoxa tentativa de consolar Marta, fazendo-a pensar na ressurreição final. A morte no último dia não terá a última palavra. A ressurreição acontecerá. O irmão dela será restaurado à vida corporal. Foi assim que Marta entendeu as palavras de Jesus. Ela compartilhava com Jesus e com o judaísmo fariseu uma crença na ressurreição. É assim que ela entendia. Sim, ele vai ressuscitar no dia final. E esse é o meu consolo, mas o meu consolo é para o futuro. Então, em resposta a essa fala de Marta, Jesus pinta o seu autorretrato. Ele começa a compor o seu autorretrato. E esse autorretrato não aponta apenas para uma realidade futura em que nós receberemos uma recompensa ou castigo no dia do juízo final. Jesus traz essa realidade para o presente, para o agora, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida está aqui e agora. É assim que ele pinta o seu autorretrato. Isso significa que onde Jesus está, existe ressurreição e vida, porque Ele é a própria ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida não estão renegadas a um futuro, estão presentes em Jesus, que está presente na nossa história, que encarna a nossa história. Não é simplesmente uma realidade futura, é uma realidade que está presente e encarnada em Jesus. Em sua pessoa torna-se presente, real e palpável o dom da ressurreição e da vida verdadeira que vem de Deus. Por isso que Jesus queria comunicar para Marta é que a esperança e a confiança dela não deveria estar na ressurreição final, não deveria estar no futuro. A esperança e a confiança dela deveria estar nele, naquele que estava presente na frente dela, naquele que é a própria ressurreição e a vida encarnada, sem o qual a ressurreição e a vida não são possíveis, sem o qual a ressurreição final não é possível. Em Jesus, a ressurreição deixa de ser apenas uma ideia, doutrina, renegada ao futuro, e se torna real, palpável e presente agora. Se Jesus existe, se Ele está presente, e se Ele é a ressurreição e a vida, certamente a ressurreição e a vida eterna são reais. A ressurreição e a vida eterna não são apenas uma possibilidade. A ressurreição e a vida eterna não são apenas uma promessa. A ressurreição e a vida eterna não são mais uma dúvida. A ressurreição e a vida são uma pessoa que já foi revelada a nós e que traz para o presente o futuro que parece ser distante. A ressurreição e a vida são uma pessoa que já foi revelada a nós. E se Jesus já foi revelado a nós, nós podemos ter certeza da ressurreição e da vida, porque ela se tornou palpável. Mas o que Jesus quis dizer ao afirmar que Ele é a ressurreição e a vida? O que Ele quis dizer com isso? Jesus quis dizer que Ele é a ressurreição que a morte não pode deter e a vida em que a morte não existe. Guarde bem isso. Jesus quis dizer que Ele é a ressurreição que a morte não pode deter e a vida em que a morte não existe. Jesus não apenas ressuscita, Ele não apenas concede ressurreição, Ele mesmo, Ele próprio é a ressurreição. Apesar de verdadeiramente ter morrido, apesar de verdadeiramente ter permanecido morto, 3 dias no sepulcro, a morte não pôde deter Jesus, porque Ele é a ressurreição. E por ser a própria ressurreição,
Por ser isso parte da sua natureza, ele não pode permanecer morto. Essa é a indagação dos anjos para as mulheres que foram procurar Jesus no sepulcro após ele ter sido crucificado, conforme relatado em Lucas capítulo 24, versículo 5. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? É como se os anjos dissessem: é ilógico procurar entre os mortos aquele que é a própria ressurreição. Porque aquele que é a própria ressurreição não pode ser engolido pela morte, não pode permanecer morto. É isso que Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição que a morte não pode deter. Mas ao afirmar que ele é a vida, Jesus está dizendo que ele desfruta de uma qualidade de vida em que a morte não existe. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é desfrutar de uma qualidade de vida assim. Nós não sabemos porque nós vivemos em uma realidade de vida em que a morte está presente o tempo todo. Nós não conseguimos conceber a nossa realidade sem a morte. Mas a vida que Jesus desfruta é uma vida sem a presença e os efeitos da morte. Ele é a vida em que a morte não existe. A realidade em que Deus habita é uma realidade que a morte não está presente. Deus não desfruta da morte. Tanto é que, ao ressuscitar Lázaro, Lázaro volta a morrer. Afinal, Lázaro vive numa realidade em que a morte está presente. Jesus é aquele que invade a nossa realidade marcada pela morte e morre em nosso favor. Ele morre com a missão de nos conceder vida. Deus morre com a missão de nos conceder vida. Mas ao ressuscitar, Jesus ressuscita para nunca mais morrer. Isto é, ao ressuscitar, ele volta a desfrutar da realidade da vida divina, que é uma realidade em que a morte não está presente. Então, ao dizer que ele é a ressurreição e a vida, ele está dizendo que ele é a ressurreição que a morte não pode deter. E ele é a vida em que a morte não existe. Mas quais são as implicações desse autorretrato para mim e para a sua vida, afinal? O que muda em nós quando nos deparamos com esse autorretrato de Jesus? Quais são os efeitos desse autorretrato de Jesus para a nossa vida? O próprio Jesus aponta quais são as implicações do que ele pintou para a nossa vida. Se Jesus é a ressurreição, isso significa que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Essa é a afirmação do versículo 25. Se Jesus é a ressurreição, aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em Jesus, que é a ressurreição, a morte não pode deter. Ainda que morra fisicamente, não permanecerá morto. É isso que Jesus está querendo dizer. Aquele que crê nele, ainda que morra fisicamente, não permanecerá morto. Quero convidar você a pensar comigo no seguinte: o que Jesus está dizendo não tem implicações apenas futuras para nós. O que ele está dizendo tem implicações reais para o presente que eu e você vivemos. O que Jesus está dizendo não tem implicações apenas futuras para mim e para a sua vida. Tem implicações reais para o nosso presente. Todo aquele que crê em Jesus, isto é, que crê em quem ele é e naquilo que ele fez, já ressuscitou. Como assim? Isso mesmo. Todo aquele que crê em Jesus, isto é, que crê em quem ele é e no que ele fez, já ressuscitou, já desfrutou da ressurreição. Veja comigo o mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. O que Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já
passou da morte para a vida. Jesus está afirmando aqui que aquele que crê nele passará futuramente da morte para a vida? Não. Aquele que crê em Jesus já passou da morte para a vida. Isso já aconteceu. Já experimentou a ressurreição no seu interior. E agora aguarda simplesmente a conclusão do que já aconteceu. E a conclusão é a ressurreição do corpo quando ele voltar e consumar todas as coisas. Uma ressurreição já aconteceu no nosso interior. E agora nós só aguardamos a conclusão, a consumação naquilo que já começou em nós. Aquele que crê em Jesus no tempo presente, guarde isso, aquele que crê em Jesus no tempo presente, já desfrutou de ressurreição. E agora aguarda a conclusão da ressurreição interior que já aconteceu. E a conclusão disso é a ressurreição do corpo. Essa é a afirmação que o apóstolo Paulo faz em Romanos 6, nos versos 4 ao 11. Veja comigo. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ressuscitamos para uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, se também morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Tudo que nós já apontamos na nossa conversa anteriormente. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo confirma: considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está afirmando que uma ressurreição interior já aconteceu. Uma ressurreição já ocorreu em nós. E essa ressurreição nós chamamos normalmente de novo nascimento, de regeneração. E isso acontece quando nós cremos em Cristo. E ao crer nele, estamos unidos a ele. Isso significa que em nós já existe uma ressurreição que a morte não pode deter. Se nós estamos unidos àquele que é a ressurreição, podemos ter a plena convicção de que se a morte não o deteu, ela também não nos deterá. Nós certamente vamos ressuscitar no futuro, tal qual fomos ressuscitados no presente ao crer em Cristo. Se nós já ressuscitamos com Cristo no presente, já desfrutamos da ressurreição em Cristo, certamente, sem dúvida nenhuma, seremos ressuscitados no último dia, tal qual Jesus Cristo foi ressuscitado. Porque se a morte não pôde deter Jesus, se nós estamos unidos àquele que é a ressurreição, a morte também não pode nos deter. Porque uma ressurreição aconteceu em nós. Porque Cristo, que é a ressurreição, ressuscitou a nossa vida. Essa é a aplicação, essa é a implicação do autorretrato de Jesus. Mas também existe uma segunda implicação. Se Jesus é a vida, isso significa, conforme afirma o versículo 26, que quem vive e crê em Jesus não morrerá eternamente. Se Jesus é a vida, quem vive e crê nele não morrerá eternamente. Aquele que crê em Jesus, que é a vida, viverá uma vida em que a morte não existe. Isto é, quem durante a vida física, quem crê em Jesus enquanto vive nesse sentido biológico, não morrerá no nível da eternidade. Sendo assim, ele vai experimentar aquilo que o próprio Deus desfruta. Uma vida em que a morte não existe. Quem crê em Jesus no tempo presente, desfrutará eternamente da vida de Deus. Uma vida em que a morte não existe. Mas mais uma vez eu quero convidar você a pensar no seguinte. O que Jesus está dizendo não tem implicações apenas futuras para nós. O que ele está dizendo tem implicações reais para o presente, para o agora. A vida eterna não é algo renegado a um pós-vida. E
e não é uma mera continuação infinita da vida atual. Vida eterna não significa isso. Tanto é que Jesus, mesmo vivendo em um contexto em que os judeus acreditavam na ressurreição, os seus discípulos declaram o seguinte em João capítulo 6, versículo 68. Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É Jesus quem tem palavras de vida eterna. A vida eterna seria o quê, então? A vida eterna é um salto qualitativo. É participar de uma vida de outra qualidade. É participar de uma vida completamente outra. Porque atualmente nós vivemos uma vida em que a nossa realidade é marcada pela morte. Mas na vida eterna, realidade em que Deus vive, a morte não existe. Vida eterna não é simplesmente quantidade de tempo. Eternidade não é uma medida de tempo. Não é simplesmente viver para sempre. É viver e desfrutar da realidade em que Deus vive. É participar da realidade do Deus eterno. Uma realidade em que a vida é ilimitada e abundante. Uma vida em que a alegria é ilimitada, em que a paz é ilimitada, em que a justiça é ilimitada, a satisfação é ilimitada. É uma vida plena, em que nós desfrutamos de plenitude de vida. É uma realidade em que a morte não existe. Essa é a realidade da vida divina. A vida eterna é uma vida em que, tal como Lázaro, quando ressuscitarmos no último dia, nós seremos libertos de todas as amarras da morte que nos prendem. Seremos libertos de tudo aquilo que nos limita e que nos impossibilita de viver a vida plena de Deus. Seremos libertos, inclusive, do tempo, que impõe uma limitação sobre a nossa vida humana, que dita a vida humana, que dita a quantidade de anos que nós vivemos. Até disso nós seremos libertos. Seremos libertos de tudo aquilo que vem acompanhado com a morte. Apocalipse 21, versículos de 3 a 4, descreve exatamente essa realidade. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Veja só, nessa realidade da vida divina não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Veja só essa expressão, a antiga ordem já passou. A realidade em que a morte e tudo aquilo que ela acarreta não existirão mais. Não existirão mais. Vida eterna é uma realidade, é viver na qualidade, na realidade que Deus vive. Uma realidade em que a morte e suas companheiras não existem. E uma realidade em que a vida é plena, é ilimitada, é inesgotável. É dessa vida que Jesus está dizendo. Não é apenas a monotonia de viver para sempre, é uma vida plena, abundante, recheada de satisfação e alegria. Isso é encantador. Mas nós poderíamos pensar, mas nossa, isso parece estar tão distante de nós, mas não. A vida eterna não é algo que nós vamos desfrutar apenas na ressurreição final. Quem crê em Cristo, quem já ressuscitou com Ele, já começa a desfrutar da vida de Deus aqui. Já começa a desfrutar da realidade da vida de Deus aqui. Essa vida já está em nós, essa vida já começou em nós. Nós já demos esse salto de qualidade. Nós já estamos inseridos na vida de Deus. Nós já desfrutamos de Sua presença. Vivemos a Sua vida, ansiamos pelo Seu reino, desfrutamos do Seu amor e do Seu perdão. Já nos tornamos filhos, já somos herdeiros da vida. Agora eu e você, nós só estamos aguardando a plenitude dessa vida que já está em nós. Mas essa vida já está presente. Quando os céus se rasgarem, essa vida que já começou em nós só vai se expandir.
só vai se tornar ainda mais plena. Mas nós já estamos vivendo essa vida aqui. Não é à toa que Jesus define a eternidade da seguinte forma em João, capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqueles então que conhecem a Deus, que desfrutam da união com Cristo, já começam a desfrutar da vida eterna aqui. Isso é possível na relação com Deus. A vida eterna não vai começar, meu amigo, quando Jesus voltar, ela já começou. Algo já começou em você, algo já começou em nós. Nós já estamos vivos, nós já estamos vivendo a vida de Deus, que se tornará plena no último dia. Nesse sentido, o autorretrato que Jesus está pintando tira a Marta apenas do futuro e traz ela para o presente, em que a ressurreição e a vida já existem e já estão disponíveis na pessoa de Jesus. É aquele que se relaciona com essa pessoa que é a ressurreição e a vida já pode desfrutar disso agora. Mas Jesus traz Marta para o presente com a seguinte pergunta: você crê? Você crê que eu sou quem eu digo que sou? Você crê que a realidade da ressurreição e da vida estão disponíveis e presentes em mim? Essa é a pergunta que Jesus faz para Marta. Você crê nisso? E essa mesma pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje. Você crê? Se você crê, a ressurreição e a vida eterna já são uma realidade para você. Se você crê e vive a vida de Jesus, se empenha em viver a vida de Jesus, a ressurreição e a vida já começou em você, já está em você. Não é uma realidade futura, está presente em você. Por isso eu concluo dizendo que se você já se deparou com o autorretrato de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, o seu autorretrato não é mais o autorretrato da Frida Kahlo, marcado por um cenário árido e rachado, com traços de dor e sofrimento, embora você ainda tenha muitas dores na sua vida. O seu autorretrato não é mais esse. O seu autorretrato agora é o da ressurreição que a morte não pode deter. E de uma vida em que a morte não existe, uma vida em que a morte não tem mais efeito. Mas isso só é possível. Essa vida e ressurreição só são possíveis. Esse novo autorretrato só é possível porque Jesus enfrentou o cenário árido e rachado. Consequências de uma vida que quisemos retratar sem Deus. Isso só é possível porque Jesus assumiu uma realidade de morte que nós pintamos. A morte é a escolha que nós escolhemos pintar. O autorretrato da ressurreição e da vida só é possível a nós, porque Jesus assumiu todos os pregos que nos causam dor, sendo pregado literalmente numa cruz. Na cruz ele escancara e bota um ponto final na realidade cruel que nós pintamos. Ele precisou sofrer isso no seu corpo. Ele fez isso por amor. Ele entrou na nossa realidade marcada pela morte. Morreu a nossa morte para nos transferir uma realidade marcada pela vida. Ele viveu a nossa vida, a nossa realidade, morreu a nossa morte para nos transferir a sua realidade de vida divina através da sua ressurreição. Com o seu sangue ele riscou dos nossos autorretratos todos os resquícios de morte e pintou com a sua ressurreição um novo autorretrato para nós. Um autorretrato que a morte não pode deter. E um autorretrato que a morte não existe. Você crê nisso? Se você crê, tenha plena convicção que seu autorretrato não é mais o mesmo. Quero orar com você. Senhor Jesus, nós somos gratos. Somos gratos pela sua vida e pela sua obra, Senhor. Somos gratos porque o Senhor invadiu uma realidade de morte
para gerar vida em nós, Senhor. Ó, Senhor, que Teu Espírito Santo venha tornar real e palpável dentro de nós a esperança da ressurreição e da vida que já está aqui, Deus, já começou em nós. Que essa esperança venha arder dentro de nós, Senhor. Que possamos começar a viver desde já essa realidade que já está disponível para nós. Nós já estamos ressuscitados com o Senhor. Nós já estamos vivendo a vida de Deus, nós te damos graças por isso, Senhor Jesus. Que essa vida venha se manifestar cada dia mais em nós. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus. Amém. Eu creio que o cenário em que nós estamos reflete bem o que nós acabamos de conversar. Embora a nossa vida aparente ser um paredão sem vida, em nós flui o Espírito de Deus. Em nós flui rios de água viva que certamente desaguarão em Deus. Esses rios de vida, de ressurreição já fluem em nós. Que o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, abençoe grandemente o seu domingo e que encharque seu coração com essa realidade que já está presente na sua vida. Deus abençoe.